Então, para continuar o nosso estudo em JavaScript, vou passar para vocês agora como é que funcionam os parâmetros das funções. Tá? Então, o que é um parâmetro? Um parâmetro é uma informação que a gente manda para essa função logo quando nós a chamamos. Por quê? Porque de repente a gente pode fazer funções, na maioria das vezes isso acontece, em que a função vai tratar algum conteúdo ou alguma informação que nós não sabemos que informação é essa. Tá? Então essa informação ela é repassada para a função que nós estamos chamando em maneira de parâmetro. Né? E como é que funciona o parâmetro? Se vocês olharem aqui em cima, ó, os parâmetros eles são repassados dentro dos parênteses, tá? E separados por vírgula. Então uma função ela pode ter 1, 2, n parâmetros, certo? Dependendo de qual função e de como que a gente implementou essa função. Eu vou dar um exemplo da função aqui para vocês nessa muda título, tá? Eu vou criar um parâmetro aqui dentro. Então um parâmetro, gente, é como se fosse uma variável, tá? Então eu vou criar um parâmetro. Eu vou chamar ele de texto, tá? Texto é o nome da minha variável ou do meu parâmetro. E eu vou dizer o seguinte, que o meu título, né? Então vocês lembram que o documento.title ele muda o título aqui em cima e o título que ele vai colocar é um texto, né? Um texto que vem logo aqui. Então, ao invés de eu passar o texto agora escrito aqui, né? Dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o título será o texto. Ou seja, esse parâmetro aqui, ó. Tá ok? Então, como é que vai funcionar? A minha função precisa agora, ela está esperando receber um parâmetro para alterar o título. Então, se eu voltar aqui na minha primeira página, nós temos aqui, ó, chamando ela, muda título. Só que agora eu preciso passar o texto aqui, ó. Ok? Vamos colocar assim, ó. Opa. Eu vou colocar aqui, ó, com aspas simples, tá, gente? Porque quando coloca aspas duplas, ele acaba confundindo o HTML ali. Então, lembra que eu falei que dá para trabalhar tanto com as simples como com as aspas duplas? Então, eu vou colocar aqui, ó, título novo. Título tem acento, né? Título novo, tá? Esse é o texto que eu estou passando. Então, isso aqui que eu estou colocando dentro aqui do parênteses é justamente esse parâmetro que a função está pedindo. Certo? Vamos ver se funciona mesmo isso aqui. Primeira página. Então, quando eu clicar agora no alterar título, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função muda título e vai estar mandando esse textozinho aqui, ó. Certo? Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, título novo. Ok? Então, o que aconteceu? Ele recebeu aquele texto e mandou o parâmetro para a função. Aí a função faz o quê? Recebe o texto chamado, que contém, né, título novo, e atribui ao título esse texto que está vindo. Tá? Da mesma forma, se eu mudar aqui, ó, vamos fazer aqui um outro exemplo. Ó. Então, para isso que funciona os parâmetros das funções, a gente não sabe. Né? Alterar título novamente. Aqui só para diferenciar um pouco. Então, primeira página é o que eu estou passando aqui. Vou fazer assim, ó, título original, para ficar a coisa mais... algo mais didaticamente certo. Estou fazendo meu sem acento, mas isso é mania dele. Vamos salvar, ele está dando aquele erro de novo. Vamos fechar o Explorer aqui. O Windows às vezes ele dá uma... prega umas peças na gente aí. Bom, então o que aconteceu? Ó, se eu clicar como título original, ele vai repassar o parâmetro primeira página. Ok? Vamos ver se funciona. Ó. Primeira página. Repassou esse texto para lá. Agora, se eu clicar no de cima, ele tem que passar o parâmetro título novo. Título novo. Ok? De novo, ó, primeira página, título novo. Certo? Então são os parâmetros que nós enviamos. E ainda boas-vindas é aquele nossa outra função que a gente já testou. Ok? Muito bem. Eu vou passar para vocês mais um exemplo aqui, então. Antes da gente passar a elaboração de um formulário. Aí eu vou elaborar um formulário, que é realmente o que importa para a gente, tá? O que a gente mais usa são conferências de formulários, validações de formulários, tá?
Mas, antes disso, eu vou dar um exemplo de como a gente pegar um elemento através do ID. Ok? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um form. E fechamos o form. Então, vocês lembrarem, isso aqui é uma tag de formulário, tá? Eu vou deixar o action vazio assim, certo? Para ele não enviar para lugar nenhum. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um input type text, ok? Input type text. Eu vou dar um nome para ele chamado título, tá? Um ID também. Vou dar um ID título para esse meu input, né? Não vou colocar tamanho, vou deixar ele só assim, certo? Então esse aqui é o input type texto. E vou colocar antes dele aqui, uma label. E vou dizer assim, insira o título da página. Ok? Muito bem, olha que interessante o que eu vou montar aqui. E vou colocar um botãozinho, né? Para a gente fazer um input type. Vou fazer assim, Vamos dizer que é um botão, tá? Porque ele não envia o formulário, ele só é um botão. E no onClick, vamos pôr um valor para ele aqui, né? Alterar. E no onClick, isso aqui é um botão, então, gente, tá? Lembra? É um put type button. E no onClick, eu vou dizer o seguinte. Muda título. Ok? Vamos deixar assim, muda título, input. Isso aqui é uma nova função que eu vou criar, tá ok? Muda título input. Então eu vou pegar aqui esse meu nomezinho aqui, vou até pegar com parênteses aqui. Então quando eu clicar nesse cara aí, o que ele vai fazer? Vai chamar essa função. Então, function, muda título input, certo? Eu não vou mandar parâmetro, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que é o seguinte, vou criar uma variável título novo, vamos dizer assim, né? Uma variável. Essa variável vai ser o que? Eu vou usar agora, gente, um comando que pega os elementos da tag ou da página de vocês, tá? Pega os elementos HTML através do ID que a gente atribuiu. Então, por exemplo, eu atribuí aqui o input type text e dei um ID para ele, chamado título. Tá, ok? Vou fazer até assim, txt título, é o ID que eu atribuí, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável título novo. Vou dizer que essa variável é o seguinte, document, lembra do nosso document, ponto, get element by id. Esse é o comando, tá ok? E dentro dele eu coloco, que ID é esse? Txt título. Ponto value. Não se assustem, pessoal, que isso aqui é um pouco complicadinho assim no começo. Vocês vão acostumar a fazer isso aqui de maneira vocês vão usar muito isso aqui quando trabalharem com JavaScript, tá? Então o que eu faço? O título novo é uma variável que eu criei aqui, tá? Até pra gente dar um nome aqui, para não dar problema nenhum. E ela vai receber o que? O valor do document.getElementById, que pega justamente o valor desse elemento aqui, que é o txt título. Ok? Então, depois que eu peguei esse valor aqui na variável título novo, eu vou fazer o quê? Document.title igual a essa variável título novo, que é que ela está armazenando o valor. O que é o valor? É o que o cara digitar lá dentro.
desse input, tá ok? Vamos testar ver se funciona, né? Às vezes o JavaScript prega umas peças. Insira o título da página, tá? O que eu vou tirar? Título teste. Quando clicar em alterar, ele tem que chamar. Opa, não chamou. Por quê? Vamos ver por quê. Muda título input. On click muda título input, tá certo? O ID é o txt título. Eu acho que nós não precisamos desse value aqui. Opa. Ponto value, né? Porque não é uma função. Deixa eu alterar aqui, vamos ver se funcionou. Olha lá, ó. Título teste, certo? Eu acabei colocando o value, porque a gente tem o costume de abrir e fechar parênteses em tudo. E não é o value, é uma propriedade, tá? Então é o valor, então não vai parênteses ali. Ok? Então vamos dizer que eu tenha outro título. Página em JavaScript. Vamos alterar. Ó, jogou lá a página em JavaScript. Então toda vez que eu fizer isso, o que ele vai acontecer? Vai pegar o que estiver aqui dentro, certo? No on-click desse botão, ele chama o meu muda título input, que é uma função que eu criei aqui, que vai fazer o quê? Receber o valor que foi digitado no ID e atribuir ao título. Ok? E além de atribuir o título, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um alert aqui, um alert com o título novo também. Então, primeiro ele vai atribuir o título à página e depois já vai mostrar aquela janelinha para mim com o valor desse título novo, ok? Deixa eu atualizar aqui, vamos recarregar. O JavaScript às vezes não recarrega, gente, tá? Então é interessante vocês recarregarem umas 2, 3 vezes, né? Que dele sai da memória. Então vamos lá. Testando JavaScript. Vamos alterar. Ó, primeiro ele alterou aqui em cima, claro que foi rápido, né? E logo em seguida ele já chamou meu alert, né? Jogando como texto o valor que está ali dentro. Ok? Então, gente, o JavaScript é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Vocês viram isso aqui é apenas a ponta do iceberg do que ele consegue fazer, mas a priori eu acredito que isso já dê para a gente começar a se aprofundar um pouquinho mais agora nas validações de formulário, numas opções um pouco mais interessantes do JavaScript aí, tá? Eu vou fazer então a partir do próximo vídeo a elaboração de um formulário e com algumas validações, claro que umas validações mais simples, né? Mas a gente vai validar o formulário, ou seja, nós não vamos deixar as pessoas enviar o formulário até que não esteja preenchido os campos obrigatórios ali ou o que a gente precisa, tá ok? Então, na próxima aula nós continuamos com o JavaScript.